Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, neste vídeo vocês vão acompanhar um testemunho chocante. Esse rapaz que vocês estão presenciando aqui do meu lado, ele vai relatar aqui uma visão. Escuta, a gente vai ouvindo. Uma visão com muitos jovens no inferno. Muitos jovens adolescentes no lago de fogo do juízo final, no inferno, minha gente. Isso que é muito chocante, é muito forte. Peço a vocês que acompanhem o relato desse rapaz até o final. Ele vai revelar aqui algo chocante, por isso é importante que você acompanhe até o final, porque ele vai falar algo muito forte que está levando muitos jovens para a condenação. Gente, é muito forte, é muito impactante. A nossa geração, meus irmãos, é uma das gerações que está levando muitos jovens para o inferno. A gente puxa na memória alguma ocasião que aconteceu lá no passado, que levou muitos jovens para o inferno, mas a nossa geração, vocês não têm ideia o que esse rapaz vai relatar aqui relacionado à nossa geração e por que está indo uma quantidade de jovens gigantesca para a perdição, para o inferno. Peço a vocês que acompanhem o relato dele até o final. Depois da visão dele, eu vou dar um bônus informativo para você. A gente vai ler dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, relacionado ao que o irmão falou na visão dele. Peço a tua atenção, porque o que eu vou ler vai te chocar. Talvez você ainda não leu isso que está na Bíblia. Talvez você já leu e não se aprofundou no que esses dois versículos falam. Isso é muito chocante, gente. A nossa geração está levando muitos jovens para o inferno. Então vamos ouvir a mensagem do rapaz e vamos aí, meus irmãos, tentar mudar este quadro, tá ok, pessoal? Gente, então sem mais delonga, acompanhe agora o relato desse rapaz, porque tá muito chocante. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Aqui quem fala é o irmão Antídios Neves da Silva. Eu moro no bairro do Sítio Cercado, em Curitiba, no Paraná. Eu quero transmitir aos irmãos uma visão que eu tive no mês de junho deste ano. Estava eu e meu filho em casa e nós fomos colocar no computador um filme sobre a história de Esther. Vamos assistir aquele filme na história de Esther. E naquele momento eu dormi, comecei a assistir o filme e eu dormi. Eu senti que alguém me pegou e me levantou. E quando eu abri o olho, eu estava em outro lugar totalmente diferente. Eu via muitos jovens caindo, muitos jovens ali, sangue para tudo quanto é lado. Eu via uma mortandade muito grande de jovens naquele momento. E eu olhava, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Ao meu lado tinha uma pessoa, era um anjo, em forma de uma pessoa. E ele lançava bolas em direção a um gol. E aquele gol, a bola entrava dentro daquele gol. De repente ele pegava aquela bola e começava a lançar em direção àqueles jovens. E aqueles jovens, uns abraçavam aquela bola e saíam correndo e davam pulos, glórias, aleluias, muito felizes. Outros, a bola caía na frente deles, no pé deles ali, eles não conseguiam pegar. Travava, e o anjo até tentava dar uma ajuda, assim, empurrava, e eles não saíam do lugar. Então o anjo trouxe a bola de novo na mão e trouxe até mim e me mostrou. A bola estava escrito salvação. Então naquele momento ali que eu vi aquilo ali, tinha algo prendendo eles. Mas de repente tinha alguns jovens que sumiam, desapareciam. Era como se tinham sido tragados de repente na hora ali. Então o diabo está ao derredor. É uma mensagem para os jovens, é um alerta para os jovens. E naquele momento o anjo pegou na minha mão. Vocês vão entender porque eu falo que é um anjo, porque ele falava que era em nome do Senhor. Ele falava em nome do Senhor. Ele pegou na minha mão e aquele lugar se mudou imediatamente. Ali apareceu um grande portão, um imenso portão. E aquele portão se abriu. Quando aquele portão se abriu, atrás tinha milhares de jovens. Tudo adolescente, tudo jovens. Jovens mesmo. Adolescentes naquele lugar ali. E ele começou a lançar aquela bola da salvação. Ele lançava a bola de salvação, ela caía pertinho de uns pegava, começou a acontecer um reboliço, um monte nem saía do lugar. E eu olhava, só que eu senti de novo aquela presença ali.
uma presença diabólica mesmo. Eu sentia aquela presença ali, eu só sentia, eu não via, eu olhava, eu não via, e eu sentia aquela presença diabólica. Quando eu olhei, eu vi meu filho, estava na frente daquela multidão, eu vi vários jovens que eu conhecia ali na frente ali. E eu tentava alcançar eles, eu não conseguia. Eu via aquela bola da salvação e caía perto deles. Eu tentava chegar perto e falar assim: vai, pega a salvação, pega a salvação, está tão pertinho de você, pega a salvação, sai daí, ele vai te pegar. Eu não vi o que era, mas eu sabia que tinha algo ali. Eu falava: sai daí que ele vai te pegar, sai. E eles não saíam dali. Daí quando eu olhei, eu vi nas costas dos jovens que estavam parados assim, como se fosse uma mancha, assim, como se eu tivesse pintado com piche assim uma parede, mas aquela mancha preta estava na costa inteira deles. E entre aquela mancha preta tinha uma luz no meio assim, grudada no corpo. Ambos estavam grudados no corpo, mas antes vinha uma luz que brilhava muito e aquela risco preto atrás. Eu creio que aquela luz que brilhava muito ali era Jesus, era o que estava impedindo daqueles jovens ser tragados. São as orações, depois eu tive entendimento, são as orações de pais, de mães, de pessoas da igreja que estão orando pelos jovens que estavam impedindo, é o que estava mantendo eles de pé. Naquele momento ali, eu entendi naquela hora ali. Então o anjo, ele olhou para mim, ele pegou e eu perguntei, fiz a pergunta primeiramente, eu perguntei: por que eu não posso ajudar eles? Que eu coloco a mão, não consigo, eles não me escutam, eu tô falando, eles não me escutam, eu falo e eles não escutam. E o anjo falou assim: você não pode salvar eles, só o Senhor Jesus pode salvá-los. Mas mesmo que o Senhor queira, se eles não quiserem, o Senhor não vai obrigar nenhum deles. O Senhor não vai obrigá-los. Eles têm que querer a salvação, eles têm que fazer por merecer, querer buscar o Senhor Jesus. Então naquele momento eu olhei e comecei a chorar, porque eu olhei, eu não vi mais meu filho ali. Naquele momento eu olhei, eu não vi mais meu filho. Eu olhava e eu procurava aquela multidão de jovens, eu não via mais ele. Eu comecei a chorar naquele momento, só chorava. E o anjo continuou falando, e ele falou para mim: vai e diga para os pais, não desistam dos seus filhos. E aqueles jovens começaram a sumir. Naquele momento assim, tava ali, já não tava, começou a desaparecer jovens dali. E eu procurava meu filho desesperado e não achava. Na época ele tinha 13 anos, agora ele fez 14. Então o anjo falou assim: vá e diga para os pais, fala para os pais não desistirem dos seus filhos, porque no momento eles estão aqui e no outro momento eles já não estarão mais. Não desista da salvação do seu filho, não desista de buscar pela sua filha. Nunca diga para o teu filho que ele não tem salvação, que ele está perdido, que é um caso perdido. Não, porque Jesus tem a solução para ele. Jesus vai salvá-lo, vai alcançá-lo, mas não abra mão dos seus filhos. Foi o que o anjo mandou dizer: não abra mão dos seus filhos, continue orando pelos seus filhos. O anjo tocou-me de novo ali naquele momento. Eu estou tentando resumir, vou procurar resumir o que eu vi, porque tem coisas que ficaram encobertas e o Senhor não permite eu falar. Então, naquele momento ali, o anjo me tocou de novo e já transfigurou aquele lugar de novo, mudou. Eu vi vários jovens ali cantando, eles estavam louvando a Deus, eram hinos que eles estavam louvando a Deus, tudo abraçado assim, um no outro, e cantando aqueles hinos de adoração a Deus. Já me perguntaram sobre os hinos, né? Me perguntaram que hino que eles estavam louvando, e o Senhor não me permitiu falar. O Senhor Deus não é Deus de confusão, Ele permitiu que eu visse aquela que eram hinos, mostrou que eram hinos, eu sei que eram hinos, mas Deus não me permitiu falar, porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas escandalizam. Às vezes a pessoa vai falar assim: mesmo que eu fale assim, era um hino da harpa que eles estavam cantando, as pessoas vão olhar e falar assim: então o hino da harpa é do diabo. As pessoas escandalizam. Então Deus não permite eu falar que hino que eles estavam cantando, só me mostrou claramente, porque não é Deus de confusão, que eram hinos, eu sei que eram hinos. Então naquele momento ali que eles estavam louvando a Deus ali, eles estavam adorando a Deus, e eu achei aquela cena muito linda. Aquele lugar ali era bonito, aquele lugar aparentemente assim era muito bonito. O anjo olhou para mim e falou assim: não se engane, porque esses são os que têm a aparência de estar vivos, mas eles estão mortos. E eu não entendi, e naquele momento mudou de novo o cenário ali, se transfigurou, e eu vi o que estava para trás deles, eu vi o que estava por detrás daquilo ali.
eu vi uma criatura ali pulando, pequena, aparentemente era pequena, e ela pulava, e ela estava com um emaranhado de corrente, cordas na mão, que estavam prendendo. Era uma multidão de jovens, e aqueles multidão de jovens ali, haviam jovens, eram brancos, negros, louros, tinha japonês, tinha de tudo as nações ali, de jovens, era uma multidão de jovens, e eles estavam presos com correntes. E ele manipulava, puxava, e ele começou a pular, saltar do chão assim, começou a saltar, olhar para nós e falar assim: sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque esses já são meus. E daí o anjo repreendeu ele, repreendeu e falou em nome do Senhor Jesus para ele se calar, e ele calou. Por isso que eu digo que era um anjo, que ele falava o nome do Senhor, não era Jesus. Jesus, eu creio que era a luz que eu vi que estava lá. Então naquele momento ali, o anjo repreendeu, e eu perguntei o que significava aquilo ali. E ele começou a falar um sermão, mostrou várias coisas que não permito me falar, mas ele me deixou bem claro algumas coisas que eu vou passar aqui. Ele me disse: eles cantavam, adoravam a Deus em grupos nas igrejas, eles adoravam a Deus, buscavam a Deus, e eles se deixaram cair, se deixaram prender pelo inimigo, confiaram mais no homem do que em Deus. Foram atrás daquela palavra: não dá nada, você pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois você pede perdão, você pede desculpa e Jesus te perdoa. E eles foram e ficaram se sujando, e aconteceu que o inimigo tragou, eles morreram precocemente, tudo adolescente, tudo novo, morreram precocemente. E no momento que ele me falava isso, eu me recordo de uma outra passagem, Deus está mandando eu falar atrás também, que aconteceu também na visão, e o Senhor está me permitindo falar agora, quando o anjo também me tocou, e ele me falou bem assim: o motivo da perca da salvação principal nesse tempo que nós estamos são as mídias. Esses estão todos desapercebidos, principalmente a internet. Os jovens estão todos desapercebidos, por isso eles não alcançavam a salvação. Eles estão todos desapercebidos, e quando o Senhor vier, vai pegar eles de surpresa. Foi o anjo que me passou isso também na revelação, no momento que ele estava ali. E ele falou assim, e ele disse mais ainda, que eles, além de estavam despercebidos, a internet era o pior. Eles estavam presos à imagem, eles davam mais valor a imagens, davam mais valor à mídia do que para Deus. Então eu agradeço essa oportunidade, eu espero ter passado aquilo, transmitido aquilo que Deus me mandou aos corações, e que o Espírito Santo fale mais ao coração de cada um. Eu procurei resumir aqui aquilo que Deus me mostrou. Tem coisas que o Senhor mostrou e Ele deixou bem claro. Deus não é Deus de confusão, não é tempo de falar. Eu não falei e não falei até hoje, mas o que o Senhor me permitiu falar aqui agora é o que está gravado aqui, e vai falar. E é o Espírito Santo que vai falar mais aos teus corações. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos. Fiquem na bênção de Deus. Amém, Jesus. Bom, meus irmãos, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desse rapaz, deste pai. Eu tenho certeza que tem muita mãe, muito pai acompanhando este conteúdo, este vídeo. E vocês puderam ver que na visão dele foram muitos jovens que estavam perdendo a sua salvação por ocasião de alguma coisa deste mundo. Meus irmãos, eu anotei aqui alguns itens que esse rapaz falou. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens que eu anotei, que eu vou falar em cima da visão dele. E vocês não têm assim ideia da gravidade que a nossa geração está fazendo com os jovens, que está levando eles para o inferno, está tirando a salvação dos jovens. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa, meus irmãos, que eu anotei aqui foi as bolas, que representavam a salvação. Os anjos jogavam as bolas, e essas bolas representavam a salvação. E na visão lá, os jovens não estavam pegando essa bola. Os jovens, meus irmãos, de hoje estavam pouco se importando com a sua salvação. O que o jovem quer hoje?
enriquecer, ter dinheiro, viajar, ter posse, comprar carrão, fazer viagem para o exterior, concluir aquela faculdade, aquele doutorado, ser alguém, aparecer. Mas a salvação, meus irmãos, eles não estão buscando. São pouquíssimos e pouquíssimos jovens que estão no caminho do Senhor. Quando você vai dentro de uma igreja, você pode presenciar que a maioria já é pessoa de idade. A minoria são jovens, meus irmãos. As igrejas hoje não tem jovem, não tem adolescente mais. O que está acontecendo com os nossos jovens? Com os nossos adolescentes que não têm mais aquele interesse pela obra do Criador e muito menos pelas suas salvações. Outro item, meus irmãos, que eu anotei aqui é mancha preta nas costas dos jovens, né? E também tinha uma luz ali nas costas do jovem. O rapaz falou ali que a luz representava Jesus, né? E a marca preta representando Satanás. Estava ali uma luta, meus irmãos, uma luta pela salvação dos jovens. Deus lutando pelos jovens e Satanás também lutando para tirar a salvação dos jovens. Ou seja, tem uma luta espiritual em nosso mundo. Existe uma luta espiritual sendo travada neste momento pela tua salvação, pela minha salvação, pela salvação dos teus filhos. Existe uma luta espiritual, meus irmãos. Deus está lutando por cada um de nós, mas Satanás anda ao derredor, tentando tragar a cada um de nós. Se nós dermos uma brecha, ele entra e faz um estrago terrível, condenando as nossas almas ao inferno. Outro item que eu anotei, meus irmãos, é que a salvação é individual. Vocês puderam perceber que na visão do rapaz, ele tentou fazer alguma coisa, né? Ele falou para o anjo: eu não consigo fazer nada. Por que eu não consigo fazer nada para esses jovens? Eu tento avisar, eles não escutam. Por quê? Por que eles não me escutam? Aí o anjo falou: a salvação, meus queridos, é individual. O anjo falou que eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada pela salvação das outras pessoas. A salvação é individual, meus irmãos. Não vai ter como eu arrastar o meu próximo aos céus. Não tem como, não tem, meus irmãos. A salvação é individual. O que você precisa fazer? Anunciar, falar, pregar, orar. Assim como o rapaz falou na visão dele, orar pelos nossos jovens, pelos nossos filhos. A oração, meus irmãos, tem um poder incrível. É impressionante, meus irmãos, isto que o rapaz presenciou. Outra coisa, meus irmãos, que ele falou na visão dele, é que o anjo, né, falou para ele que é para os pais não desistirem de orar pelos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, tem um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, continue na batalha da oração. Vocês lembram, meus irmãos, não sei quantos aqui já assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Se porventura você não assistiu o filme Quarto de Guerra, assista. Assista, porque ali tem uma mensagem incrível, uma mensagem impressionante em cima da oração. O que a oração é na nossa vida, meus irmãos? Se você tem uma batalha para vencer, ore. Se os seus filhos estão desviados dos caminhos do Senhor, ore. Ore, porque a oração, meus irmãos, ela tem um poder inacreditável. E muitos de nós estamos negligenciando a oração. A oração, meus irmãos, ela é algo tão impressionante, porque se você for dentro da Bíblia, você vai ver lá que Jó, escuta, vai ouvindo, Jó, ele orava pelos seus filhos e ainda sacrificava ao Senhor, assim, animais, né? Sacrificava animais ao Senhor, pedindo benevolência a Deus, se porventura algum dos filhos dele tivesse pecado, para Deus os perdoar. Olha aí, meus irmãos, que coisa impressionante, que coisa impactante. Jó fazia uma intercessão incrível pelos seus filhos, incrível. E nós precisamos também fazer uma intercessão impactante pelos nossos filhos, porque o mundo está aí,
O mundo, meus irmãos, está lançando prazeres, lançando coisas que brilham para capturar o jovem, para o jovem perder a sua salvação. E o rapaz presenciou lá no inferno. Jovens, adolescentes, muitos deles, que a salvação estava sendo lançada e eles não davam importância para a salvação, meus irmãos. Estavam cegos pelas coisas deste mundo. O que Salomão disse, meus irmãos? Tudo aqui é vaidade, é vaidade. E olha quem era Salomão. Salomão era um dos homens mais ricos que já passou por essa terra. Ele tinha posses, tinha várias mulheres. Então, meus irmãos, o próprio Salomão disse: tudo neste mundo é vaidade atrás de vaidade. E as vaidades vai levar cada um de nós para onde? Para o inferno. Para o inferno. Meus irmãos, isso é muito forte, muito tremendo. Outra coisa, meus irmãos, que eu anotei aqui que o rapaz falou, que lá no inferno, escuta, meus irmãos, vai ouvindo, ele presenciou algo muito chocante. Ele presenciou jovens acorrentados. Jovens estavam acorrentados. Acorrentados em quê, gente? Acorrentados em quê? No pecado, na idolatria, nas coisas deste mundo. Acorrentado no pecado. Meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque tem jovens, meus irmãos, que estão cegos e estão caminhando para o abismo do lago de fogo do juízo final. Estão caminhando para o inferno. Outra coisa, meus irmãos, que ele presenciou também lá, foi que os jovens estavam conversando e falando assim que não dá nada a gente fazer isso aqui. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então não dá nada. Jesus vai passar o pano. Jesus vai passar a mão na nossa cabeça e não vai dar em nada. A gente pode cometer esse pecado aqui. Meus irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente achando que isso é um pecadão grande, enorme, que vai levar muita gente para o inferno. São pecadinhos, meus irmãos, mínimos, que às vezes não damos nada por esse pecado. Assim como o jovem falou na visão do rapaz: não, isso aqui não vai dar em nada, a gente pode cometer esse tipo de pecado. E são esses pecados que vão tirar a salvação de muitos. E mais uma coisa, meus irmãos, último, que é a sétima, para a gente encerrar esse vídeo com uma leitura bíblica que eu vou ler daqui a pouquinho. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Isso aqui vai tirar muitos jovens, adolescentes do reino celeste. Gente, isso aqui é muito impactante. Preste atenção nisso aqui. Ele falou também, na visão dele, que as mídias sociais, principalmente as mídias, né, é uma ferramenta, né, que estava ali tirando a salvação de muitos jovens. Você abre o seu celular, você pega, você vai no TikTok. O que o TikTok aqui no Brasil nos apresenta? Quando você já abre, tem uma mulher ali seminua dançando. Olha aí, meus irmãos, o tipo de conteúdo que os nossos jovens, adolescentes, estão presenciando e fazendo. Tá? Porque tem muitos jovens cristãos fazendo essas dancinhas ridículas no TikTok e estão se achando a última bolacha do pacote. Estão se achando a última Coca-Cola do deserto. E acha que isso é o máximo. E mal percebem que isso está lhe condenando. Facebook, TikTok, Kawaii. Meus irmãos, quando você abre esse tipo de coisa, você vê uma infinidade de porcarias. Jovens dançando, fazendo dancinhas ridículas, achando que está abafando. E realmente vão ser abafados lá no fogo do juízo final. A nossa geração precisa de um conserto, entrar num avivamento. Meus irmãos, porque o inferno é terrível. É terrível. E talvez não dê tempo de se arrepender. E a gente precisa orar, meus irmãos, orar pelos jovens, pelos adolescentes, para que o Espírito de Deus
o alerte, abra a visão deles para que eles enxerguem o que está diante deles. Isso é muito sério, gente, muito impactante. A visão desse rapaz é de estremecer a alma, é de causar medo, porque a nossa geração está encaminhando-se para o lago de fogo do juízo final. O inferno vai estar cheio de jovens. Jovens da nossa geração estão em perigo. Olha só, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, olha aí o bônus informativo para você. Escuta isso aqui, meus irmãos. O que vai acontecer no juízo final? Tá. Preste atenção. Mateus 13, versículo 41 e 42 fala algo chocante. Chocante, gente. A tua alma precisa estremecer com isso aqui. Escuta, presta atenção. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês ouviram, meus irmãos? Isso aqui é muito sério. No juízo final, o próprio Criador dará ordem aos anjos. Os anjos pegarão aqueles que praticam a iniquidade, o pecado, a idolatria, vai arrastá-los e jogá-los dentro do lago de fogo do juízo final. E o texto falou que ali haverá prantos e ranger de dentes, gritos, desespero. Mas a oportunidade já vai ter acabado. Não vai ter mais importância eles gritarem, pedir benevolência, misericórdia ao Criador. Se eles tiveram a oportunidade, eles deixaram escapar. Não quiseram, não deram ouvido, estavam cegos pelas coisas deste mundo. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, porque a nossa geração é uma geração débil, é uma geração cega, é uma geração que vai encher o inferno, porque vive nas mídias sociais, no TikTok, no Kawaii, Facebook, fazendo essas dancinhas ridículas, rebolando e achando, só porque tem muitas curtidas, achando que isso é o máximo. Meus irmãos, você sabe o que é o máximo? Você sabe o que eu vou falar que é o máximo? Presta atenção. O máximo é alguém olhar para você e falar assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Isto é ser o máximo, gente. Isso é você ficar cheio. É quando alguém olha para você e fala assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, uma serva do Criador. Meus irmãos, isto é ser o máximo. É isto que o Criador quer ouvir. Vamos nos preparar, pessoal, porque o fim está próximo. E o lago de fogo do juízo final serão lançadas lá dentro. Muitas pessoas, e principalmente jovens, muitos jovens, meus irmãos, estão sendo ceifados pelo mundo do crime. Muitos jovens, meus irmãos, estão ceifados pelo mundo das drogas. Não estão dando ouvido à voz do Espírito. E muitos deles serão lançados lá dentro do lago de fogo do juízo final. E isso é muito sério. Vamos orar pelos nossos jovens. Tá ok, meus irmãos? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like e sua joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento e mais pessoas, mais irmãos, assistam o testemunho desse rapaz e passem a orar mais pelos seus filhos, para que os seus filhos alcancem a salvação. E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui no canal, que são sonhos proféticos, visões proféticas, arrebatamento de espírito, acontecimento do tempo, do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.